Nesse momento em que se aproxima a Copa do Mundo de 2014, temos estádios sendo construídos pelo Brasil, aí pelo menos esperamos que eles sejam construídos. Ninguém demonstrou interesse em ser ousado e trazer, por exemplo, um gramado sintético, não? Não, nós estamos trabalhando nesse sentido, mas até agora não apareceu nenhuma oportunidade. Ninguém ficou fascinado, né? Digamos assim, exato. Eu acho que para essa Copa do Mundo, pelas condições de clima do Brasil, pelas nossas histórias, pela nossa cultura, eu acho difícil conseguir colocar um gramado sintético nesses campos. Embora alguns projetos tenham sido feitos se voltando para um uso, um multiuso, mais do que futebol, em algumas cidades que o futebol não é tão importante, seria a pedida ideal para esse tipo de estádio, né? O seu consumidor hoje, o consumidor desse tipo de produto, é aquele que abre um campo society, uma unidade de campo society para se bater a bolinha? Esse é o seu consumidor? Hoje ainda a maioria dos nossos clientes são donos de campos de locação, né? Mas já existe um movimento muito grande de clubes sociais trocarem os seus campos por grama sintética. Campos de futebol? De futebol, por grama sintética. Imagino alegando a redução de custos, né? Imagino. Exatamente. E possibilitando aos seus associados mais tempo de uso, né? Então, por exemplo, o associado quer jogar todo dia. E se você fizer um campo de grama natural, você não pode permitir que ele jogue todo dia. Senão, com 2 meses de uso, vai virar cheio de buraco, lama, etc. Ao passo que se você colocar um campo de grama sintética num clube, você pode deixar eles jogarem todos os dias, 3, 4 horas, e não tem problema nenhum. Quer dizer, o clube é também um consumidor disso. O paulistano tem um excelente clube, um excelente campo de grama sintética e é utilizado intensivamente. E qual é o mercado internacional? Quer dizer, na Europa são menos refratários a isso? Sim, até pelas condições de clima, né? Todos os grandes times europeus de primeira linha têm os campos de sintético em seu centro de treinamento. Todos eles têm. E utilizam no inverno. A maioria faz isso. Então, quer dizer, treina no gramado sintético e joga no natural. E joga no natural. Exatamente. É interessante isso, né? Porque, por exemplo, no inverno rigoroso lá na Europa, o pessoal vai treinar na neve? Não vai. Então, muitos dos campos têm uma cobertura, dependendo da região que eles estão, né? Tem uma cobertura e é um campo de sintético onde eles fazem o treinamento. Eu já visitei alguns centros de treinamento lá e a gente vê claramente, tem os 3, 4 campos e tem sempre um de sintético que é bem utilizado. Então, lá o preconceito é muito menor do que aqui. E a FIFA tem um setor de avaliação disso? A FIFA ela se preocupa muito com relação à qualidade do jogo. Então, esse sistema de grama sintética, ele é avaliado constantemente. Um campo, para ser certificado, ele tem que passar por esse teste todo que eu falei e a cada ano ele passa por inspeção. Então, um campo 2 estrelas, todo ano tem que ser inspecionado para ser mantido uma como 2 estrelas. Anual? Anual. Então, um campo 2 estrelas, você instala, fim do ano, chama os técnicos novamente para ver. Se ele apresentar os mesmos resultados, ele continua 2 estrelas. Se ele não apresentar, ele automaticamente é rebaixado para 1 estrela. E 1 estrela é verificada a cada 3 anos. Essas são as diferenças básicas, né? Entendi. E além disso, é uma preocupação muito grande com as lesões, né? Porque outra pergunta, além do queima muito, o medo dos jogadores profissionais, da comissão técnica, com relação a lesões dos seus jogadores, que hoje valem milhões, né? E também preocupada com isso, a FIFA encomendou um estudo para uma universidade sueca em 2006 e ela analisou 1.000 horas de treinamento em times que o treinam em grama sintética e 1.000 horas de treinamento em equipes que treinam em grama natural. Tá. E 1.000 horas de jogo da mesma forma, ou seja, 1.000 horas dessas equipes em jogos oficiais em grama sintética e 1.000 horas em grama natural. E os resultados foram os mais próximos possíveis. A conclusão é que não há uma evidência clara de que na grama sintética, padrão FIFA, 2 estrelas, evidentemente, existam mais lesões do que na grama natural. É praticamente o mesmo número. O que há é uma tendência de o jogador na grama sintética ele se manter mais em pé. Aí é psicológico. Eu acho que sim. A gente imagina que sim. Ou seja, a frequência de carrinhos é menor na grama sintética do que na grama natural.
Entendi. Agora, além disso, não existem dados de mais lesões graves, ou seja... Torções, por exemplo, pela irregularidade, pela imperfeição do campo de jogo natural, imagino que ocorram mais, né? O número seja maior. Sim, num campo de grama natural que não é bem cuidado, ele sempre tem esse tipo de... E quase todos não são bem cuidados. A nossa realidade aqui é bem essa, né, Vanderlei? Você que dúvida, frequenta os estádios aí, você sabe muito. O campo de jogo é apenas um detalhe. Deveria ser algo prioritário, né? Exatamente. Um outro levantamento que você conversava comigo antes da nossa conversa ir para o ar era com relação ao jogo jogado mesmo, né? Faltas, enfim, chutes, desarmes, foram feitas análises com partidas feitas no campo natural e também no gramado sintético. Exato. E os números mais ou menos bateram? Bateram. A FIFA fez 4 estudos técnicos avaliando isso. Por exemplo, o campeonato sub-20 no Canadá tinha 4 campos de sintético e 4 campos de natural. Então ela analisou os jogos nesses campos. Fez um outro estudo também na Champions League de 2006, o grupo B, onde participou a Inter de Milão, o Bayern Munique, o Sporting Lisboa e o Spartak de Moscou, que joga num campo de grama sintética. Sim. Os outros 3 em campos de grama natural, né? E aqui, os resultados foram muito parecidos entre eles. Então, só para te citar aqui, claro. Por exemplo, a porcentagem de passes certos na grama natural foi 82% nessas partidas, 82%. Na grama sintética, 79%. Aí, para fazer a comparação, a média na Champions, em toda a Champions, de passes certos, 80%. Quer dizer, uma diferença de 1% no número de passes certos realmente não significa muita diferença, né? Número de jogadas de cabeça, jogadas aéreas, a mesma coisa, em torno de 68 na grama artificial contra 56 na sintética, na natural, sendo que a média do campeonato é 60. Né? Cruzamentos, jogadas aéreas, na verdade, esse número antes eu falei foi cabeçado, perdão. Cruzamentos, 12 média por jogo na grama artificial, 13 na grama natural. Os números então, esses estudos eles comprovaram que a qualidade do jogo e o comportamento tático das equipes não se altera de maneira significativa ou que se possa indicar uma tendência na grama natural para a grama sintética. Então, existem 4 estudos desses, esse é um, teve outro estudo, como eu falei, do Sub-20 no Canadá, teve um no campeonato holandês, que existem, acho que 8 campos com natural e 8 com sintético, e eles analisaram os jogos do campeonato holandês nessa mesma situação, e fizeram um outro comparativo também numa partida de mata-mata da UEFA Cup, né? Na época chamava UEFA Cup, hoje é Europa League, né? E um time da Áustria, que é o Red Bull Salzburg, que tem um campo de grama sintética, contra o Blackburn da Inglaterra, que joga em grama natural. E os resultados foram os mesmos, ou seja, não há uma grande diferença, tanto na parte tática quanto na parte técnica dos jogos, em se tratando de superfícies de grama sintética certificadas pela FIFA.